Esperar nunca foi muito agradável. No entanto, é necessário observar em que nós estamos esperando ou de quem nós estamos esperando. Seja muito bem-vindo ao Momento da Palavra. Muito feliz com a sua participação, com a sua interação. Deixe aí então o seu comentário e leve e conduza outras pessoas também a ouvir a palavra de Deus. Compartilhe com outros em nome de Jesus. A palavra de Deus registra a história de um jovem bastante conhecido chamado José, filho de Jacó. E os capítulos 39 e 40 do livro de Gênesis, eles carregam, melhor, 40 e 41, corrigindo, carregam algo muito interessante, que no final do capítulo 40, José interpretou dois sonhos, o do copeiro-chefe e do padeiro-chefe, que estavam presos com ele, e ele disse para que quando chegassem na presença de Faraó se lembrassem dele. E tudo se cumpriu conforme ele havia revelado aqueles sonhos. Mas o copeiro-chefe se esqueceu de José. E o capítulo 41 começa: 2 anos se passaram, ou seja, houve um tempo da revelação do sonho, da interpretação do sonho do copeiro-chefe, até o momento que José recebe a libertação para também trabalhar na interpretação do sonho de Faraó, de 2 anos. Sabemos que ele foi lá, que ele interpretou o sonho de Faraó, ele indicou para Faraó o que ele deveria fazer e ele foi colocado como administrador mor, supremo do Egito, só ficando abaixo de Faraó. E Deus o usou grandemente ali. A minha questão para tratar com você é justamente isso. Espere o tempo de Deus. Claro, Deus poderia muito bem fazer com que José saísse da prisão por um ato sobrenatural, assim como ele fez com os apóstolos, com o grande terremoto, as cadeias caindo e eles saindo sem que ninguém os cercassem. Também poderia fazer com que algo diferente acontecesse. Deus é o Senhor da história, Ele é o Todo-Poderoso, Ele detém a autoridade. No entanto, Ele deixou José sem dever à prisão, Ele deixou depois do ato da interpretação dos sonhos do copeiro-chefe e do padeiro-chefe, Ele ficou ali mais 2 anos. Certamente nós precisamos analisar que aquilo que Deus faz sempre é bom, agradável e perfeito. Deus conduz a história sob os maravilhosos, sob o seu poder para a execução de seus maravilhosos propósitos. A glória de Deus é manifestada porque Ele conduz a história. Certamente, ele tivesse deixado José sair ali logo após o copeiro-chefe, não teria acontecido, mas havia um propósito maior. Acontecido aquilo que Deus queria que acontecesse. Ele poderia ter saído, ele poderia ter ido trabalhar, ele poderia ter feito qualquer outra coisa, mas Deus queria ser glorificado na vida de José. E por isso, então, ele deixa para o momento certo do sonho de Faraó, que aconteceu 2 anos depois. E é neste sonho que ele entra, e entra como o braço do Senhor, não só para o Egito, mas também para a sua família e para todos aqueles que estavam próximos ali ao Egito. Na verdade, Deus tem tudo sob o seu controle, tem propósitos maiores do que o imediatismo do coração do homem. Por isso, quero dizer a você, diante do que você passa neste momento, espere o tempo de Deus. Talvez você está com um problema relacionado à saúde. Ore, clame, vá ao médico e, sob orientação dele,
tome os seus medicamentos, no entanto, busque o Senhor e espere o tempo de Deus, porque Ele fará acontecer o seu propósito e tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Talvez o seu problema seja conjugal, coloque-o na presença de Deus em oração e também cumpra os mandamentos do Senhor, os mandamentos para o cônjuge. Certamente Deus conduzirá a sua história. Talvez o seu problema seja com seus filhos. Coloque-os na presença de Deus. Peça a Deus sabedoria para testemunhar o Evangelho e viva na esperança do tempo de Deus. Talvez você tenha vontades que estão conflitando com a vontade de Deus. Quando eu tenho uma vontade e conflita com a vontade de Deus, certamente a minha vontade está equivocada, está errada, porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Espere o tempo de Deus. Peça a Ele paz no coração, peça a Ele sabedoria, peça a Ele direcionamento para você fazer aquilo que Ele quer que você faça. Esperar o tempo de Deus não significa você deixar de agir. Haja segundo os mandamentos de Deus e espere o tempo de Deus, porque a vontade de Deus, o propósito de Deus é perfeito. A vontade de Deus é agradável. A vontade de Deus é boa. Por isso, espere no Senhor. Espere no Senhor. Certamente você será feliz. Deus abençoe muito o seu dia. Tenha um dia na presença do Senhor e para a glória dele. Querendo o Senhor, amanhã estaremos aqui novamente. Um abraço e até lá.